Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Rose Faustino e esse é o meu canal Caminhos da Vida. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha amiga Janice, que nós tínhamos ideia em gravar um vídeo do aniversário dela, mas enfim, houve um imprevisto e eu não consegui gravar. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo e mostrar para vocês que a vida continua. Tudo bem, Janice? Oi, Rose. Tudo bom? Tudo bom. Prazer. Prazer é meu, mais uma vez. Mais uma vez estamos juntos. É isso aí. Janice, me diz como tu te sentes ao chegar aos 59? Bom, um marco, uma maravilha. Eu tô me sentindo super bem, gente. É uma trajetória, é uma somatória de experiências. Então, me sinto bem, me sinto mais tranquila, mais segura do que eu quero. Como é que eu vou dizer assim? Sabendo dizer mais nãos para eu ser mais feliz. Então, eu estou priorizando as minhas vontades. Não fiquei besta, não é isso. Mas é que assim, ao longo da vida tu vai aprendendo que tem coisas que tu não precisa segurar, que tu não precisa aguentar e que tu pode te posicionar mais. Às vezes a gente faz coisas sem vontade e porque a gente precisa por mimimi. E a gente, eu acho que assim a maturidade traz isso, né? Ela traz mais paz, mais tranquilidade e sabedoria. Então eu somei tudo que eu tinha, fiz tudo que tinha que fazer, fui responsável com as coisas que eu tinha que ser, não, também não sou irresponsável hoje, mas assim, resolvi tudo que tinha, acomodei tudo, resolvi tudo lá, e os filhos, a família toda, e aí agora eu cheguei numa fase que eu tô cuidando de mim. Então os 59 veio com esse marco, com essa responsabilidade de eu cuidar de mim, somente de mim. Veio uma bagagem, né, Janice? Uma bagagem, porque através do tempo a gente traz uma bagagem boa, uma experiência boa, uma experiência construtiva de tudo aquilo que a gente, durante todo esse tempo, construiu. A gente vai conseguindo ter mais facilidade em levar a vida. Isso aí, a gente tem mais tranquilidade. Exatamente. E qual foi o momento da tua vida mais feliz, tirando, lógico, que nós mulheres e mães, se a gente faz uma pergunta assim, vamos dizer, os filhos, né? Com certeza sempre Sim. Os filhos. Mas na tua trajetória de vida de empreendedora, de trabalhadora, qual foi a parte mais feliz que você sentiu assim, ó, eu fui realizada? Tá, eu vou te dizer que é o momento atual, tá? Profissionalmente, o momento atual tá me dando muita satisfação. Exatamente porque agora, com essa idade, eu sinto que eu tô mais tranquila e direcionada para aquilo que eu realmente deveria ou queria ter feito. Mas só que eu acho que não adianta a gente ficar assim, por que não foi antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz diferente? Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Claro. Tudo tem o seu tempo. Então, hoje é um momento mais feliz. Mas eu tive uma trajetória profissional bem vasta. Eu sou uma pessoa que eu me considero proativa e eu ataquei em várias frentes, vários segmentos. Eu tive formação no magistério, que me ensinou a cuidar. Então eu tinha muito cuidado, muita amizade, muito carinho, inclusive eu conservo até hoje amizade com os alunos. Tem uma aluna em especial que a gente tem bastante contato até hoje. Então o cuidado que eu tinha foi o aprendizado que eu tive, aliás, com a educação, esse cuidado, essa acolhida foi maravilhosa. Aí eu fiz depois, eu estive artista plástica, que eu nem me sabia. Foi um momento de criatividade no qual eu consegui colocar todos os meus sentimentos através das cores, através da arte. Bem interessante. Sabe? Foi super bom. E uma coisa que eu nem sabia, que eu nem me sabia, eu consegui colocar. E fiz exposição, participei até de uma Bienal. Foi maravilhoso. Aí depois eu fui para o caminho da massoterapia, que nós somos colegas até nesse campo. Nessa área. Nessa área, né? E ali também, a acolhida, a afetividade,
todo o trabalho que eu desenvolvi, que foi o que eu trabalhei mais tempo, foi como massoterapeuta, me trouxe um crescimento, uma paz, uma tranquilidade e uma troca muito grande. E de todos esses trabalhos, tudo isso eu vim acumulando bagagem para hoje, para essa nova etapa que eu estou desenvolvendo com esse projeto, com a Essence by Janice Araújo, que é trabalhar com moda. Eu sempre digo que eu não sou somente uma vendedora de roupas femininas, moda feminina. Eu quero e trago com isso, nesse novo projeto, toda essa bagagem de acolhida. Eu gosto de fazer um trabalho de troca de experiência, de fazer com que as mulheres se sintam elegantes, com autoestima elevada, se valorizem cada vez mais, principalmente nessa fase da maturidade. E aí eu volto a falar nos 59 anos. Os 59 não fossem as agruras da menopausa que a gente passa, e graças a Deus tem sido cada vez mais falado, mais trabalhado, desculpa, e a gente consegue se tratar mais, né? Tem vários tratamentos para essa fase agora. Não fosse tudo isso, não fosse as dores do ai, 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 ui, 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 que graças a Deus eu consigo também, eu faço academia para poder cuidar, mas às vezes dá uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Isso é normal. Aí, então eu não ia sentir, não ia me sentir com essa idade. Mas às vezes ela me lembra, porque tem dias que eu levanto com 15, tem dias com 25, tem dias com 80, 90. Aí vai variar muito do dia, né? Tem Eu dias depois de cheguei aos 65, eu levanto com 80. Porque às vezes dói muito a coluna, Sim. dói muito o joelho. A criatura que ainda faz uns exercícios, mas não há jeito de emagrecer. E falando nesse de emagrecer, a idade, o metabolismo da gente é um pouco mais lento, sim, né? Já não é tanto quanto de uma jovem. Mas mesmo assim a gente continua fazendo os exercícios, fazendo a caminhada, que são coisas que são fáceis de fazer, sim, né? sim. E que a gente consegue fazer. Só que a criatura faz 2 dias para 4, né? Então é meio complicado de se fazer. Mas mesmo assim eu não me sinto com mais. Exatamente, tá com o peso da idade. Não, embora tenha dificuldade um pouco de me locomover, enfim, mas eu não me sinto, né? E a tua masoterapia, né, que tu fez também, foi muito bom, eu inclusive fui muito cliente dela, apesar de não calar a boca na hora que tem que calar, porque a criatura não para nunca de falar, né? Então, mas era muito bom, foi muito produtivo, ajudou bastante. Pena que ela parou, mas ela parou não porque quis, mas foi por orientação médica, né, Eu tinha Janice? problema de saúde, aí eu precisei parar. E aí, mas eu não me sinto, como é que eu vou dizer assim, entristecida por ter parado. Todas as coisas que eu fiz, eu encerrei cada ciclo. Sim. Então eu acho que eu cumpri com essa parte, e aí tá tudo bem resolvido. E aí quando eu decidi fazer a trabalhar com as roupas, foi comecei a fazer fotos e desfile para outras marcas, e aí eu pensei, por que não ter a minha própria marca, né? Com certeza. E nessa coisa do se mexer, do fazer alguma coisa, além da atividade física, que é super importante, que a gente tem que procurar fazer qualquer tipo, ou uma bike, ou uma caminhada, seja qual for, a gente precisa se movimentar. Mas assim, além disso, dessa prática que é importante, do cuidado com a pele, do cuidado com a físico, que a gente tem que fazer tudo isso para manter uma saúde legal. Exato. A gente também tem que cuidar também da fé, tudo, da cabeça. Então, por isso eu resolvi não parar, porque não é a idade que faz a gente parar. A gente só para se a gente quer, né? Exatamente. Mas a gente tem que fazer um movimento, e tudo é o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo para realizar o sonho, aí a gente começa a se mexer e não para mais. Quem quer fazer, tem algum sonho, que isso é a coisa mais importante. E é o fundamental para a gente continuar se sentindo viva e produtiva, é isso, é a gente ter um sonho, porque é super importante, né? Exato. E aí correr em busca da realização desse sonho. E estar sempre com a mente funcionando, né? Claro. Porque se tu para tudo, né? Então, a nossa amizade começou há bastante tempo, e
tudo que ela resolve fazer, ou que ela tem uma criatividade, ou que eu tenho alguma coisa, a gente entra em contato uma com a outra, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer junto. Nós temos um episódio que foi em 2000, Na né? época da pandemia. Da pandemia, nós resolvemos fazer um vídeo sobre a limpeza de pele com produtos naturais. E ela foi minha cobaia, óbvio, né? E então fizemos umas máscaras, não é, Máscaras Janice? caseiras, porque a Rose é também esteticista. A Rose também, ela é uma mulher muito proativa. Ela permeou também por vários caminhos, né? E ela sempre em construção. E é muito lindo isso nela. E aí, nesse episódio, nós nos conhecemos antes disso, claro, né? Um tempo, a gente já se conhece há 11 anos. Vários episódios muito engraçados, que uma hora a gente vai ter oportunidade de contar, né? São muitos. Muitos. Mas a gente teve esse episódio no qual eu fui a cobaia da Rose. A Rose me passando a skincare, explicando como eu deveria aplicar a máscara. E aí, Rose, conta como eu tinha que retirar. Ela queria me dizer como usa isso, esse item, e aí tu retira com tal coisa para tirar a máscara, fazer retirada da máscara. Tenha todo cuidado, Janise. Tira a máscara. Tira a máscara. Tu pode usar um algodãozinho, um lencinho umedecido, ou então passa um Paviflex. E eu parei no meio do vídeo. Ela se assustou e não queria me dizer que eu estava falando alguma coisa errada, né? Só começou a rir e eu continuei a dizer para ela, não, passa o Paviflex, a Rose não é o Paviflex. Mas enfim, tínhamos que usar uma máscara, porque a gente não podia estar próxima uma da outra sem a máscara, até porque a própria... precisava, né? Sim. A máscara. E eu me entusiasmava e ficava nervosa ao mesmo tempo, tirava a máscara e colocava a máscara, né? A máscara que eu digo é aquela que a gente conversava com a máscara no rosto, né? Então eu tirava, colocava, ela tu não pode fazer isso. A gente se divertia. Enfim, foi muito divertido, foi muito bom. E dali ela partiu foi pra esteticista, tu, né? Não, eu até fiz um curso de maquiagem. De maquiagem. Eu até tentei. Mas assim, só pra dizer que o Paviflex da Rose era perfeito. Se tu não tiver nada pra passar no rosto, pra retirar a máscara, usa o Perfex. Mas foi bem engraçado. E aí, mas nessa época eu fazia lives, né? Isso, e aí exatamente. Uma das lives foi... Na época da pandemia a gente fazia de tudo, né? Porque tinha que dar uma mexida para não cair naquele marasmo na tristeza. Isso, né? Porque não podíamos sair de dentro de casa, então nós éramos que nem duas crianças que não podiam sair de dentro de casa porque estavam no castigo e inventavam alguma coisa para fazer em casa. Alguma coisa, é isso aí. Mas foi muito bom, foi construtivo e depois nós paramos, né, Janice? Nós paramos, com essa... Eu segui ainda fazendo mais um pouco de live, mas depois aí flexibilizou, aí depois eu já segui com as massagens, né? Daí pra frente e tal, até chegar nesse momento. E eu conto isso pra vocês por quê? Porque a gente não para, a vida segue. O que a gente viveu hoje, o que a gente está fazendo hoje, amanhã já é outro dia, já é outra, né? Outra atividade. Então, apesar da idade, a gente tem que estar sempre renovando, inventando. A gente não pode parar. Em todos os meus vídeos, eu sempre passo essa informação. A gente não pode parar. Só vamos parar o dia que Deus quiser, né? Mas inventar. Algum tempo atrás, o pessoal que tinha a nossa idade já era considerado umas pessoas idosas, daquelas que só ficavam dentro de casa. Nós, ao contrário, as duas, depois de uma certa idade, a gente inventa mais coisas e se divertimos e vamos em frente. Se dá certo, dá. Se não dá, a gente parte para uma outra. Mas o importante é fazer. A gente é sempre ativa, né? Sempre ativa, exatamente. E apoiando uma outra, que é uma coisa muito importante, mulheres apoiarem mulheres, né? Exato. Graças a Deus também que caiu por terra isso de que foi-se o tempo que se dizia que mulher não pode conviver com mulher, que não dá certo, que não dá certo. Fofoca. Não é a verdade, a gente tem muito a trocar, muita informação para trocar, muita coisa legal para fazer, né? Muito aprender. Muito aprender.
A gente pode fazer viagens de mulheres, é maravilhoso, né? Muito, muito De bom. amigas, reuniões, chás com amigas, e fazerem trocas. Quem não quer, quem não tem sonho de empreender, este era o meu sonho e eu estou muito feliz com isso. Mas quem não tem vontade de fazer coisas desse tipo, com essa fala, neste lugar, né? Mas assim, que vai fazer um bordado, faça uma tarde de bordado, de leitura, de crochê, de tricô, de trocas. Tu sabe fazer tal coisa, tu me ensina, eu faço, né? Essas Exato, trocas uma são, coisa sabe, construtiva, confraria de né? mulheres para poder fazerem trocas. Isso é maravilhoso, é importante, e mais importante nessa fase, né, da maturidade, a gente conseguir conversar e conviver com pessoas que estejam no mesmo nível, para a gente poder relembrar, trocar ideias. É tão bom, é tão saudável isso, né? Então, Tu te imaginava um dia que nós íamos estar falando com o IA, trabalhando com o IA? pois Na então, nossa época, nunca que nós íamos imaginar isso, né? exatamente. Nós somos seres a ser estudados, porque nós viemos assim, nós ultrapassamos gerações e o avanço da tecnologia, né? Sim. Estamos acompanhando. Sim, acompanhando. Olha que maravilha. E que bom que, assim, acho que todo mundo tem que ensinar a fazer essa troca. Tem gente que tem dificuldade. Eu ainda tenho algumas dificuldades. Eu também, né? Eu também. Faço até muita... eu vi o teu vídeo outro dia sobre o drone, né? A atrapalhadinha com o drone. Mas olha que coisa boa. Ela teve atrapalhadinha. A pessoa que eu ia falar, que nós viemos lá da máquina de escrever, do mimeógrafo, né? Enfim, mas drone... a gente vem ultrapassando. O drone é o ápice. É o ápice, tanto que eu tenho medo do drone, e o drone não tem medo de mim, porque de repente eu ligo ele e fica com aquelas luzinhas piscando. Mas eu estou evoluindo. Olha que eu coisa não boa, imaginava, né? Ter um drone e ter um auxiliar de IA. Quando que nós íamos pensar nisso, né? Nossa, tão prontinha essas coisas. Que coisa boa que teve, porque daí a gente consegue falar com muitas pessoas, muito longe, a gente consegue ser vista, não só a TV, né? A TV a gente não ia. Mas enfim, a gente consegue ser vista, gente, olha que evolução, que coisa boa. A gente consegue estar conversando isso, e a gente já tinha falado sobre isso. Às vezes tem coisas que a gente tem vontade de falar, de saber, de aprender, tem questionamentos assim que a gente não é oportuno, não consegue. Exato. E aí tem essa sala aqui, essa sala que eu quero dizer, o trabalho da Rose agora, que a gente pode falar sobre esse assunto. E que muitas pessoas estão nos assistindo. Né? E aí é bem interessante. A Rose tem trazido vários assuntos, né? Bem vastos, assim, que são bons, e também tem lugares, né, que tu leva pra gente conhecer. Sim, pra conhecer os lugares, bem interessantes, né? Que às vezes as pessoas não têm dificuldade de locomoção e tal. Aí, olha, outro espaço que ela tem, que ela tá criando pra gente poder conhecer através da telinha e do programa dela. Programa, exatamente. Para nós finalizarmos, um sonho. Sonho realizado. Particular, pessoal, assim, viagens. Eu amo viajar, então eu tenho vontade de conhecer vários lugares. Mas, assim, profissionalmente eu tenho muita vontade de expandir a essência e também de deixar como legado que as mulheres têm sempre que correr atrás dos seus sonhos. Dar o primeiro passo e seguir, sabe, em frente, se valorizando, se sentindo cada vez mais belas, mais elegantes, mais maravilhosas. E aí contem comigo para isso, porque eu tô com a essência, como eu disse, ela não é só um espaço para vender roupa, é um espaço para a gente trocar, para a gente conversar, para eu conhecer as dores da minha cliente, para ver o que ela gosta, as cores que caem bem, como sabe? Para fazer essa troca assim. De comadre, mas é um papo de comadre na essência. Exatamente. Resumindo, nunca desista dos seus sonhos. Não, exatamente. Né? E faça-os realizar de uma forma ou de outra, mas faça eles realizar. Eu sempre lembrei disso quando me formei, porque não é fácil. Então, aí eu achei que eu nunca ia conseguir. E, na verdade, eu cheguei até lá, né? Então, assim, muito obrigada, Janice, por essa participação, por a gente conversar descontraídamente e da gente relembrar de alguma coisa que a gente fez, né? Muito legal. Até o próximo vídeo
Eu agradeço vocês e se vocês gostarem, deixem um likezinho aí para que eu dê continuidade a esses vídeos e que possa mostrar muito mais para vocês de conhecimentos, de lugares, de fatos, né? E que a vida continua após os 50, 60, enfim. Foi um prazer. Beijo, gente. Beijo, Obrigada. gente. E Tchau. até lá. Até a próxima. Tchau.